A paz do Senhor, irmãos. Estamos agora aqui no santuário da Igreja Ministério de Avivamento, nessa tarde, a fim de adorarmos, bendizermos o nome do Senhor. Juntos, vocês aí em casa, ouvindo e cultuando ao Senhor. Nós queremos começar, evidentemente, dando graças ao Senhor por essa oportunidade que temos como igreja. Apesar dessas dificuldades, a igreja continua avançando, mesmo de forma virtual, chegando aos lares, com uma boa palavra aos corações dos irmãos. Oremos ao Senhor. Pai, graças te damos, Senhor, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te damos graças, Senhor, por podermos acessar a Tua palavra, Senhor, por podermos ouvir a Sua voz e sentir, sobretudo, Senhor, a Tua presença. Que a presença que já está nesse lugar, Senhor, chegue a cada lar, a cada ouvinte, meu Deus, a cada irmão. Deus querido, que chegue, Senhor, de forma, Senhor, que os corações fiquem cheios, Senhor, e que haja uma expectativa no coração de que Tu vai falar, meu Deus, e vai conceder, meu Deus amado, conforto, Senhor, ânimo, meu Deus querido, nessa tarde, Senhor, ó Deus, na vida dos meus irmãos. Obrigado, Senhor, por tudo, Senhor, e que todos aqueles que puderem acessar sejam tomados, Senhor, sintam, Senhor, a graça e o favor de Deus em suas vidas. Amém. Bem, irmãos, hoje nós queremos meditar num texto já muito conhecido dos irmãos, que se encontra lá no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao 41. É um texto que nós encontramos também em Mateus 8 e em Lucas 8. Contudo, nós vamos utilizar os escritos de Marcos, porque Marcos é o que apresenta o Jesus poderoso. Marcos é aquele que escreveu, foi o primeiro evangelho escrito, apesar da ordem ser Mateus, Marcos, Lucas e João. Marcos foi o primeiro que escreveu. Marcos escreveu baseado no testemunho de Pedro nessa passagem. Mateus se encontrava lá no evento e Lucas escreveu baseado nos relatos de Mateus. Então Marcos escreve assim, lá no capítulo 4, versículo 35. E naquele mesmo dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: passemos para outra margem. Eles então, deixando a multidão, o levaram no barco consigo e seguiram também com ele outros barquinhos. E levantando-se grande temporal de vento, um vendaval, que para Mateus é descrito uma violenta tempestade, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E Jesus, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E logo o vento se aquietou e houve completa bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros:
Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Texto maravilhoso, como já disse, conhecido, mas que merece uma reflexão especial diante desses momentos que nós estamos vivendo. São momentos dramáticos e assustador. Os números de vítimas que nos é passado são assustadores e impressionantes. E em meio a essa tragédia, nós temos tendência a perguntar: por que todas essas coisas acontecem? E muitos ainda perguntam: onde está Deus nessas horas? O que Ele está fazendo diante dessa situação? Quando tantos estão morrendo, quando no mundo fala-se em 3 milhões de pessoas, são muitas vidas, irmãos. Mas de volta ao texto, nós vamos fazer uma breve descrição daquele cenário. O cenário que estão passando aqui os discípulos com Jesus. Porque me parece que os discípulos passaram por uma experiência também muito difícil, a ponto de pensarem que poderiam morrer todos diante daquela tempestade terrível. Às vezes nós pensamos nesse texto como se fosse essa tempestade que vemos, às vezes, nos nossos dias, esses ventos fortes. Mas o relato dos escritores é de que era, de fato, uma violenta tempestade. E hoje nós gostaríamos de meditar na poderosa voz do Senhor nosso Deus. Nessa poderosa voz que um dia nós ouvimos. Foi a voz diferente que falou mais alto em meio a tantas vozes que nos era direcionada, principalmente a do inimigo. Mas um dia nós ouvimos essa voz e ela fez a diferença, toda a diferença no nosso viver. Então, voltando ao texto, diz assim, para nós entendermos bem o que se passou. E naquele mesmo dia, ao cair da tarde, são trechos importantes, na verdade todo o texto é importante, e vamos começar a esmiuçar que naquele mesmo dia, ao cair da tarde. Mas de que dia? O que aconteceu naquele dia? Naquele mesmo dia, durante todo o dia, até aquele momento, Jesus havia ensinado os discípulos através de uma série de parábolas do reino. E antes disso mesmo, antes do capítulo 4, ele já tinha operado já algumas maravilhas. Mas o Senhor, ele tinha mais a fazer. Apesar de cansado, de tendo trabalhado tanto, se dedicado tanto, havia algo mais a fazer no coração de Jesus, havia algo mais a fazer. E
Jesus lhes disse: passemos para a outra margem, passemos para a outra banda. Ele precisava chegar ao outro lado daquele grande lago, chamado Mar da Galileia também. E ele deveria chegar em Genezaré, ou Gadara, onde todos sabem, ele teve encontro com aquele gadareno, aquele homem muito endemoniado. E me parece que Jesus ele teria que ir para o outro lado, tão somente para isso. Não atentou para o seu cansaço e as dificuldades, mas tinha que chegar lá para operar essa maravilha na vida desse homem. E assim foram acompanhados por outros barquinhos. E em dado momento, diz o texto que um grande temporal de vento, esse tremendo vendaval, veio a ponto das ondas tão altas baterem e passarem por cima do barco, enchendo o barco de água, tudo indicando que poderia ir a pique. E aqui nós podemos imaginar aqueles homens experimentados com aquele mar, aquele mesmo lugar, por tantos anos. Aqueles pescadores se utilizando de todos os recursos, mas não conseguiam controlar aquela situação. E entraram em pânico, depois de todos os esforços. Acreditavam eles que fatalmente iriam naufragar, tamanha a violência das ondas do mar, do vento, aquela tempestade terrível. O texto não diz, mas por inferência nós podemos considerar aqui que naquele momento de pavor, aqui aqueles homens começam a dar ouvidos à voz da tempestade. Face aquelas circunstâncias. Eles haviam, naquele momento de desespero, esquecido da primeira voz, a voz de Jesus, que disse com segurança: passemos para o outro lado. Mas agora eles estavam ouvindo, apavorados, a voz da tempestade. As notícias não eram boas. Como aqui estamos enfrentando hoje. As notícias não são boas. As estatísticas, elas têm nos afetado muito. E parece que nós estamos dando voz, estamos ouvindo a voz da tempestade e nos esquecendo das promessas e garantias do Senhor para as nossas vidas. E o texto continua e declara que Jesus estava na polpa do barco, dormindo sobre uma almofada, e despertaram dizendo: Mestre, não te importas que pereçamos? Que questionamento! Muitos estão assim, irmãos, nesses dias. Não te importa, Jesus, que pereçamos? Mas em um primeiro momento, na minha opinião, eu
Creio que é difícil pensar que Jesus estivesse em um sono profundo. Diante de tamanha agitação, o barco se agitava, as velas batiam, o vento e a água por toda a parte, barulho, estrondos e a correria dos discípulos. Eu creio que seria impossível Jesus estar no sono profundo, mas estava ali, com a sua cabeça encostada, deitado, atento a todas as coisas, observando toda a movimentação, vendo o que esses homens iriam fazer. Outra coisa que percebemos nesse texto é o sentimento que tomou conta dos discípulos. Eles perderam a noção. Muitas vezes perdemos a noção. Eles estavam apelando para Jesus, mas estavam indignados. Estavam apelando, mas havia um sentimento de indignação pelo fato de Jesus não estar fazendo absolutamente nada, aparentemente nada, apenas repousando. Daí vemos aquela expressão forte: não te importas que pereçamos. Ou seja, eles estavam querendo dizer: não está percebendo, mestre? Está alheio a isto tudo o que está acontecendo, Senhor? Mas apesar dessa atitude, nós vemos algo importante. É que chamaram por Jesus. A tempestade batia forte, mas Jesus estava dentro da embarcação. E na versão King James diz: o despertaram e suplicaram. Aqueles homens pediram ajuda, sim, a Jesus. E Jesus, despertando, levantou-se imediatamente, prontamente. E sabia do que estava acontecendo, porque ele não ficou buscando razão de ter sido despertado, acordado. Mas deparou com aquela tempestade, deparou com um quadro terrível. E ele imediatamente repreendeu o vento com autoridade e disse ao mar: cala-te. Em outras versões ele disse: silencia-te e aquieta-te. E tendo dito isso, logo o vento se aquietou e houve completa bonança. E eu gosto de usar essa expressão também: fenomenal calmaria. Foi um fenômeno maravilhoso. Jesus, com a sua voz, ele foi contra a própria natureza. Aquele lugar, o Mar da Galileia, ele era sujeito a esses ventos surpresa. A qualquer momento poderia ter esse temporal. É um lugar cercado de montanhas por todos os lados e causa esse fenômeno natural. E até hoje isso acontece lá no Mar da Galileia. Mas Jesus, ele interveio na natureza. Os ventos teriam que soprar, sim. O mar, por conta do vento, levantaria essas ondas, sim. Mas o Senhor as fez parar, cessar. Veio a bonança, veio a calmaria. Essa é a voz poderosa do Senhor. Nesse momento nós não vemos Jesus fazendo uma oração longa, clamando longamente ao Pai, mas como o próprio Pai, como Deus, Ele determina
aquelas forças da natureza que parem. E isso nos leva a considerar o Salmo 29, versículo 3, que é maravilhoso. Que diz assim: a voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. Aleluias. E o Salmo 107, versículo 20 e 30 complementa, dizendo: Ele fez cessar a tormenta e acalmam-se as ondas. Então se alegram com a bonança, e Ele assim os leva ao porto desejado, ao porto seguro. Aleluias. O Senhor controla toda a natureza, controla todas as coisas. Feito isso, com a bonança vindo, aqueles homens certamente ficaram maravilhados e surpresos. E Jesus então, continuando, disse: por que sois tão tímidos? Ou em outras versões diz: por que estáis tão temerosos? Jesus pergunta: ainda não tendes fé? Essa expressão tímido aqui no original grego significa ausência de fé. No original grego não é ser tímido de ter vergonha de chegar, não, é ausência de fé. Ainda não tendes fé? O que Jesus quis dizer com as perguntas, irmãos? Ainda não me conheces? Não sabes do que sou capaz? Esqueceram-se do que eu já fiz diante dos seus olhos? Ignoraram meus ensinamentos, meus feitos maravilhosos, as curas milagrosas, os meus toques, a minha voz, a minha palavra. Eu já não havia determinado, eu não já havia declarado, assegurado: passemos para a outra margem. Se eu disse passemos, é porque passaríamos, independente do que pudesse acontecer. E diante daquela experiência e advertência do Senhor, a palavra diz que sentiram um grande temor. E admirados diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas quem é este? Eles estavam seguindo Jesus, caminhando e vendo todas aquelas manifestações, mas não haviam visto o Senhor com a sua voz poderosa interferir na natureza. E muitas vezes, por medo, nós nos encontramos assim, confusos diante das tribulações, questionando nossas adversidades. Não aceitando o que está diante de nós. Quem é este? Quem é este que o mar, o vento lhe obedece? Podemos responder a essas
a essa pergunta, respondeu o nosso coração. Este Jesus, este é aquele que tem o controle de tudo, irmãos. Este é o Criador, dando ordem à sua própria criação. O que é uma tempestade diante da poderosa voz do Senhor, diante de Deus? Deus está no controle, irmãos. E eu me lembro agora, quando a gente vê o WhatsApp da igreja, eu vejo uma coisa maravilhosa. Nas conversações, grande parte, nós vemos expressões dos irmãos, um para os outros, trocando. Calma, Deus está no controle. Fica firme, Deus controla as coisas. Talvez tenha sido essa observação que me inspirou, Deus me inspirou a trazer essa palavra hoje. Mas nós queremos também notar, voltando ao texto lá, notar no texto no versículo 38. Versículo 38, um detalhe importante, que Jesus poderia estar descansando em qualquer outra parte do barco, queridos. Ou se omitir aonde ele se encontrava no barco. Mas nos foi revelado uma coisa maravilhosa. O texto nos revela uma coisa maravilhosa. Ele estava na popa. Sabe onde é a popa de uma embarcação? A proa é a frente. Tem o meio, o corpo do barco, e a popa é a parte traseira do barco. E sabe o que nós encontramos na parte traseira do barco? Tem um simbolismo profundo. Lá na parte traseira do barco nós encontramos o leme. É o leme que nós encontramos lá debaixo da água. O controle, a direção da embarcação. Que certamente os discípulos manusearam muito ali, tentando controlar as coisas, manusearam desesperados, não obtendo êxito. Aquele barco nas mãos dos homens estava à deriva. Não dá para você direcionar leme e velas num temporal dessa natureza. Mas isto aponta para um fato maravilhoso. O fato de Jesus estar na popa. Aponta para o fato de que Jesus é o leme de nossa embarcação. Ele pode dar direção a tudo, independente de qualquer movimentação que ele possa fazer. E por isso, por ele ser o leme na nossa embarcação, ele está sob o controle. Nossa vida está sob controle, sob seu domínio, sob seu governo. Glória a Deus. E podemos destacar alguns fatos interessantes que dizem respeito à soberania e o controle de Deus. Alguns poucos que nós separamos, mas que pode fortalecer a nossa fé, nos fazer lembrar dos momentos difíceis, que nenhuma força natural ou sobrenatural, biológica ou espiritual, pode resistir ao poder de sua voz. Tudo se submete à sua vontade e autoridade. Não há como mudar isso.
Ele é o Deus Todo-Poderoso. E ele disse lá em Mateus 28:18, ele declarou: todo o poder me foi dado no céu e na terra, ponto. É o poderoso Senhor, com a sua voz maravilhosa. E alguns textos também aqui, vamos ver essa voz poderosa em ação. No João 5:8, quando vemos aquele homem que aguardava o mover das águas no tanque de Betesda, ordenou-lhe Jesus, olha a voz do Senhor. Aqui ele não precisa tocar, mas com a sua voz ele diz: levanta-te, apanha o teu leito e anda. E o que aconteceu? Imediatamente o homem ficou curado, irmãos, pela sua palavra, porque ouviu a sua voz, e a enfermidade ouviu aquela voz, e aquela enfermidade tinha que abandonar aquele homem, porque era a voz do Senhor que estava sendo ouvida. Em João 11:43 e 44, tremenda passagem lá da ressurreição de Lázaro, no versículo 43 e 44, diz assim: e tendo dito estas palavras, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Oh, aleluias! E então Lázaro saiu do túmulo. Aquela voz, queridos, sabe, aquela voz reverberou no interior daquele túmulo, reverberou o túmulo adentro, e aquele homem se levantou. E não vamos aqui nem entrar no detalhe do que o que foi fenomenal e sobrenatural que ocorreu dentro daquela gruta. Aquele homem que já se encontrava há 4 dias morto, já cheirava mal. Mas a voz do Senhor ecoou aquele túmulo. E foi uma voz com destino específico. Era para Lázaro, porque a voz do Senhor é tão poderosa que se ele fala morto, sai para fora, vem e sai. Os santos, os mortos santos do Senhor, certamente ouviriam aquela voz e sairiam, ressuscitariam. Mas Jesus teve que ser claro: Lázaro, vem para fora. E Lázaro veio. E assim se deu com a filha de Jairo, Talita cumi. E aquela menina estava viva pelo poder da voz do Senhor. E a autoridade de Deus vai além, irmãos. A autoridade de Deus é tremenda. Jó 2, versículo 6. Então declarou o Senhor a Satanás: eis que meu servo está entregue em tuas mãos, contudo, poupa-lhe a vida. Voz que autoriza e dá limite. Satanás atua até o limite que Deus estabelece e permite. O diabo não faz o que quer se não houver permissão de Deus. É maravilhoso, irmãos. Ele é Deus. Jeremias 5:22. Mais uma vez o Senhor, tendo domínio sobre a força da natureza. Jeremias 5:22 diz: eu que fiz da areia um limite para o mar, um decreto permanente que ele deve respeitar e jamais ultrapassar. O mar não pode desrespeitar, ultrapassar. Mas suas ondas podem quebrar impetuosamente, mas não poderão vencer a praia. E assustadoramente,
mas não poderão avançá-lo, porque Deus falou, porque Deus disse. O Senhor tem controle, o Senhor tem autoridade, o Senhor tem um domínio. A não ser que Ele determine o contrário, Ele pode mudar o curso de tudo. Por fim, aqui no Salmo 139, não vamos ler, mas está claro sobre a onipotência de Deus. Deus está no controle da nossa vida. Ele sabe de tudo que pode ou não nos acontecer. Tem conhecimento de todas as coisas, irmãos. Deus não pode estar alheio aos acontecimentos. Deus não pode, isso seria impossível. Senão não seria Deus onisciente. Portanto, nada foge ao controle do Senhor. Nada foge ao controle do Senhor. Essa praga não foge ao controle do Senhor. Não estamos autorizados a esmorecer, a desanimar, a não acreditar. Só precisamos crer que Ele é o Todo-Poderoso e que determina todas as coisas, e que se está acontecendo agora tudo isso, é porque Deus ainda está permitindo. Essa voz é poderosa, é maravilhosa. E ninguém pode mudar essa verdade. Precisamos crer que o que Ele diz, o que Ele determina pode acontecer. Basta uma só palavra. Se tu quer, Senhor, se tu queres, tu podes fazer com uma palavra. A tua voz é tremenda, é gloriosa. Eu dedico esta palavra de uma forma especial para as nossas mães, que certamente gostam e merecem ganhar todos os presentes que pudéssemos oferecer. Certamente a nossa presença junto à nossa mãe seria para elas tudo de bom. Mas para nossas mães eu ofereço essa oportunidade, essa mensagem, porque certamente é tudo que elas querem, até em razão de seus filhos e netos. Eu dedico declarando que tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar ao som da poderosa voz do Senhor, o qual dirá a esta pandemia, a este vírus, a qualquer momento, Ele dirá. A qualquer momento, Ele dirá: seu tempo de parar chegou. Deus vai dar uma ordem. E essa ninguém vai poder resistir. Ele dirá: basta, chega, não vá adiante. E nós temos feito isso através de nossas orações. Essa igreja está orando muito. É uma relação
de pessoas que estão pedindo oração. Mas o Senhor mesmo dirá: basta. Em breve Ele dirá: basta, chega, não vá adiante, porque a voz do Senhor é poderosíssima. A voz do Senhor é poderosíssima. E quando Ele determinar, vai ser o ponto final desse mal. É assim que nós cremos. É assim que nós oramos ao nosso Deus. Nós vamos estar louvando ao Senhor com um cântico. Nós separamos um playback, onde nosso irmão Vinícius estará tocando para nós. Tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia, Jesus. Ó tu que governas, controla, comanda, permite. Tu és Rei, Tu és Deus e Senhor. Minha alma está segura em Ti. Tu sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Rei, descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei,
tu também és Rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Basta uma palavra tua, Senhor. Basta uma palavra tua, Senhor, e tudo vai passar. Amém, graças a Deus. Eu espero que essa palavra tenha abençoado a vida dos irmãos e que sirva de sustento nesses dias tão maus, tão difíceis. A voz do Senhor é poderosíssima, irmãos, e Ele vai fazer cessar essa tempestade tão terrível. Nós vamos agradecer a Deus por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, por esse culto, Senhor, que podemos prestar a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, porque sei, por ser a Tua palavra ministrada, ela certamente alcançou e alcança corações. Que ela venha suprir, Senhor, e fazer cessar todas as nossas ansiedades e medos, porque sabemos que podemos contar contigo e Tu nos prometeu, Senhor, estar conosco até a consumação dos séculos, Senhor. Tu é Jesus hoje, Tu é Jesus ontem, sempre será aquele que faz a diferença em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. E que a voz do poderoso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, seja ouvida nesses dias e que ecoe por todo o mundo. Amém.